Olá, olá, olá! Começando o caso clínico 11, alopécia, o assunto do momento. Isso mesmo, nós vamos falar de diferentes perfis de alopécia, o que efetivamente é alopécia. Inclusive a palavra alopécia vem de alopécia, que significa raposa, pelo fato de ser um animal que perde os seus pelos. Então, alopécia é a perda de pelos ou cabelos. Muito bem, assistiu o vídeo, gostou, joinha, 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 e também divulgue o canal Vision Pharma. Divulgue o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, de profissão, seus familiares. É um canal que traz informações de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, farmacoterapia, enfim, uma coleção de informações. Nos sigam pelas redes sociais, isso mesmo, Instagram do Professor Edson e o Instagram Vision Pharma. Além disso, visite o nosso site recheado de cursos de altíssima qualidade, www.visionpharma.com.br. Bate-papo será realizado por mim, seu colega farmacêutico Edson Luiz de Oliveira, farmacêutico e com formação na área de ciências médicas. Vamos lá então falarmos sobre alopécia. Então a palavra alopécia, ela vem de alopécia, que significa raposa, já mencionado, pelo fato desse animal perder os pelos. A alopécia é caracterizada, portanto, por uma queda que pode ser natural ou pode ser decorrente, secundária a uma condição clínica, conforme nós iremos mostrar para os senhores. Atento que a aula, é top. Então, a definição, o que seria alopécia? É a diminuição ou ausência de cabelos ou pelos em áreas específicas, geralmente nós vamos considerar o crânio, e resulta aí, portanto, numa das principais queixas que levam pacientes a buscar o atendimento dos dermatologistas. Classificação importante: congênita ou adquirida, ok? Circunscrita, ela estaria, portanto, isolada ou difusa, e ela pode ser cicatricial ou não cicatricial. Diferença entre cicatricial e não cicatricial é que a cicatricial, ela tem um vínculo com inflamação, com atrofia tecidual, com destruição tecidual e com fibrose. E a não cicatricial, ela não tem esse achado. Assim, as alopécias são alopécia difusa não cicatricial. Condição congênita, nós vamos falar do eflúvio telógeno, é o que nós mostraremos como exemplo de alopécia difusa não cicatricial, e ela está relacionada com alterações metabólicas, exposição a agentes externos, quadro de estresse físico, estresse emocional e alterações da função de glândulas, endocrinopatias. Alopécia difusa cicatricial é aquela que é difusa porque atinge extensa área e ela é caracterizada por ter atrofia, destruição tecidual, inflamação. É observado, por exemplo, na exposição à radiação ionizante ou em condições de queimaduras extensas. Alopécias circunscritas não cicatriciais. Nós vamos falar sobre alopécia androgenética, que é a soma entre fatores genéticos mais a exposição aos andrógenos produzidos pelo indivíduo. Ocorre em indivíduos acima dos 50 anos e atinge majoritariamente indivíduos do gênero masculino. Mas nós temos também situações vinculadas como foliculite, exposição ao vírus da varicela zoster, a tricotilomania, que é a mania de retirar cabelos. Então ela é circunscrita e ela é não cicatricial. E as chamadas circunscritas cicatriciais é aquelas que são circunscritas, mas deixam uma cicatriz devido à destruição tecidual. Um dos exemplos é a pseudopelada de Brock, mas o quério ocasionado por fungos é um exemplo importante relacionado com a queda de cabelos. Então vamos lá. Alopécia androgenética é aquela mais comum, ela é progressiva. Ela afeta acima dos 50 anos, 50% dos homens e 1/4, ou 25% de mulheres. Ela é fruto da união de fatores de caráter genético e também alterações androgênicas, como nós iremos falar, produção hormonal, hormônio masculino produzido
pela suprarrenal, pelo córtex da suprarrenal, ou ainda uma função testicular, mas geralmente está relacionado com a glândula adrenal ou com a glândula suprarrenal. Alopecia areata, vejam, ela é do tipo circunscrita, ela tem um formato arredondado, ela está vinculada com uma condição de doença de autoimunidade, a participação dos linfócitos T e afeta mais jovens, adultos jovens e também as crianças. Só não pode confundir alopecia areata com tinea captis. A tinea captis é uma condição chamada pelada no popular, mas ela tem um fungo envolvido. Aqui não, aqui é uma condição de autoimunidade, participação dos linfócitos T. O eflúvio telógeno é uma queda exagerada, então há um desbalanço entre crescer e cair. Então cai mais do que cresce, cai mais do que cresce. Então essa queda maior e o crescimento menor, ela é resultado, ela é deflagrada por algum estímulo externo ou interno, deflagrador dessa condição. E quando analisada diante dos estudos, mostram que ela é autolimitada e ela tem vínculos com deficiência de determinados nutrientes, minerais ou orgânicos, estresse físico, estresse de caráter emocional, exposição a agentes químicos ou até mesmo condições medicamentosas. Há medicamentos que causam queda de cabelo. Muito bem, então alopecia androgenética, alopecia areata e o eflúvio telógeno. E na sequência, nós temos a alopecia cicatricial. Aqui é importante lembrar, ela, como já mencionado, vincula-se a uma condição de inflamação, atrofia tecidual, tem várias causas. Nós temos aí foliculite decalvante, foliculite dissecante, lúpus eritematoso sistêmico, alopécia do tipo mucinosa, condições em que há destruição das células que compõem o folículo piloso. E a tricotilomania é um estado neurótico. A literatura médica expõe que ocorre mais em meninas com idade inferior aos 10 anos e é uma repetição de retirada de cabelos. Então retira cabelo. Tem várias causas, elementos vinculados a comportamentos relacionados à ansiedade, outros elementos, e é importante lembrarmos que a tricotilomania não é uma condição dermatológica. Assim sendo, nós temos alopecia androgenética, alopecia areata, o eflúvio telógeno, a alopecia cicatricial e também a tricotilomania. Vamos agora a uma caracterização e observações em relação à possível terapêutica. Então, a alopecia androgenética é a rarefação simétrica e gradual dos cabelos. Nos homens acima dos 50 anos afeta 50% dos homens, as mulheres em 25% e tem vínculo com alterações da glândula suprarrenal, hiperandrogenismo e muitas vezes o paciente também manifesta quadro de acne, produção de pelos em outras partes do corpo e até mesmo alterações do ciclo menstrual. É importante que nesse caso avalie-se a síndrome de ovário policístico ou ainda disfunções da glândula adrenal. Então, o diagnóstico é feito clinicamente, faz-se a dermatoscopia, faz-se a dosagem de hormônios, aqui já citados, testosterona livre, total, o sulfato de desidroepiandrosterona, prolactina, 17-hidroxiprogesterona devem ser avaliados e a terapêutica envolve o emprego do minoxidil e da finasterida, que faz a inibição da enzima 5-alfa-redutase, sendo empregada nos homens para a redução dessa queda que caracteriza a alopecia androgenética. Vamos lá a mais um perfil de alopecia, mais um perfil. Agora vamos falar da areata. A areata, ela surge de modo abrupto, formam placas arredondadas e ovaladas, bem definidas, lisas, confluentes. E existe, portanto, essa condição, que é uma condição vinculada à autoimunidade. Os pacientes passam a ter quadros vinculados, por exemplo, a
disfunção da tireoide, diabetes mellitus, anemia perniciosa de origem autoimune, doença de Addison vinculada com a glândula suprarrenal, o vitiligo, o lúpus eritematoso, tá? A característica é aqueles peluzinhos quebrando, eles vão quebrando, eles vão quebrando. Tratamento é desafiador, é feito com um tratamento tópico, é aplicado intralesão. Em crianças pode-se fazer uso também de corticosteroides, minoxidil, antralina e há ainda a utilização de fototerapia com psoraleno, ciclosporina para controlar a questão da imunidade, sulfasalazina. Boa parte dos pacientes tem uma remissão espontânea em 80% dos casos. Portanto, a alopecia areata é uma condição de autoimunidade. Eflúvio telógeno é aquela condição em que os cabelos caem mais do que crescem, tá? Então, existe uma queda difusa, uma aceleração na queda em relação ao crescimento. Ok? E o diagnóstico é feito clinicamente, são feitas várias análises, principalmente a exposição a medicamentos, como nós mencionamos, inibidores da enzima conversora, anticoagulantes, antineoplásicos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, antitireoidianos, beta-bloqueadores, antidepressivos, retinoides e contraceptivos causam queda de cabelo, acelerando a queda em relação ao crescimento. A terapêutica baseia-se exatamente na identificação da causa e a eliminação do fator desencadeante. E, finalmente, considerando aí as condições citadas, alopecia cicatricial e depois a tricotilomania. Então, a alopecia cicatricial, ela é marcada pela perda dos orifícios foliculares e há a formação de tecido fibroso. Então, ela é marcada por áreas de atrofia. O diagnóstico é feito através de biópsia e também analisando a ocorrência de eventos fibróticos nos folículos. A fibrose é irreversível, os tratamentos dificilmente são efetivos. Trata-se com corticosteroides e, se houver infecção bacteriana, trata-se também com antibacterianos, antibióticos. E, finalmente, a condição de tricotilomania. São alterações secundárias, abre aspas, ao arrancamento. Literalmente, o paciente puxa os cabelos e vai retirando placas e placas e placas de cabelo. Resultado, vai reduzindo a quantidade de cabelo, já que a queda é maior que o crescimento. Não há quadro inflamatório e há uma forte associação a um quadro depressivo. É importante analisar, né, que o paciente tem um quadro de depressão e as orientações clínicas encaminhamento para um psiquiatra, para um psicólogo, fazer um acompanhamento familiar e o tratamento pode ser a conduta conservadora com a terapia comportamental e, quando em adultos, o uso de antidepressivos, dentre outras classes de substâncias que possam ser usadas, mas os antidepressivos são enquadrados nesse contexto. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Divulgue, saiba mais sobre alopecia. Forte abraço e até o próximo caso clínico.